A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Ok. Quando se fala em imigração, é comum associar esse fenômeno a uma população jovem que deixa sua terra natal em busca de trabalho e melhores condições de vida. Mas, atualmente, a migração também apresenta impacto sobre os idosos, seja em virtude da mudança dos filhos ou mesmo por um desejo de buscar qualidade de vida após a aposentadoria. Para discutir os efeitos desse fenômeno e a importância de estar preparado para receber esse público, o USP Analisa de hoje conversa com a professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Cíntia Carneiro, e com o doutorando do Programa de Pós-Graduação em Migrações da Universidade de Lisboa, Carlos Barros. Obrigado por terem vindo. Primeira pergunta é: há alguns anos vimos que o envelhecimento da população em alguns países e a consequente redução da força de trabalho estava levando à abertura das fronteiras a trabalhadores estrangeiros. Esse movimento continua correndo ou houve uma estagnação ou mudança desse quadro? Professora Cíntia, por favor. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui. Em relação à abertura de fronteiras, infelizmente nós não temos essa realidade. Existe, de fato, uma necessidade muito grande de mão de obra na União Europeia em razão do envelhecimento da população. Então, nós temos o fenômeno da longevidade, não é? Hoje as pessoas vivem muito mais tempo. A pessoa com justiça quer aproveitar da sua aposentadoria, se aposenta, e nós não temos a reposição dessa mão de obra para sustentar o próprio serviço previdenciário. Além disso, um baixo índice de fertilidade. As mulheres optam por não ter muitos filhos, as famílias optam por não ter muitos filhos. Então, isso de fato demanda um número de trabalhadores, algumas áreas na Europa, principalmente aquelas áreas de trabalho doméstico, onde o trabalhador europeu tem outras oportunidades, não quer fazer. Mas a gente tem a contradição de conviver com essa necessidade de demanda na Europa e com leis restritivas. Então, nós temos na União Europeia uma liberdade de circulação, mas para os trabalhadores da União Europeia, que têm nacionalidade europeia. Os trabalhadores de fora da União Europeia encontram restrição de ingresso. Isso é um problema sério porque essa contradição gera a irregularidade e a precarização do trabalho. Então, infelizmente, nós não convivemos ainda com uma realidade de liberdade de trânsito, né, da população. Você defende essa liberdade? Você acredita que essa liberdade de ir e vir até para trabalho pode ser a saída, a solução? Com certeza. Eu defendo intransigentemente, porque o Estado tem um ganho muito grande. Porque o próprio Estado, a precarização do trabalho só interessa aos maus empresários ou aos maus empregadores. Porque, na verdade, eles deixam de recolher tributos, deixam de recolher impostos para o Estado. Porque quando a gente pensa assim, mas o imigrante irregular não paga imposto. Paga, porque a grande maioria dos impostos são impostos sobre o consumo. Então, essa pessoa entra no país e movimenta a sua economia. Então, ela consome, ela usa os seus serviços, né, de os serviços prestados por empresas privadas, ela dinamiza a economia. Mas, ao trabalhar, ela se mantém na irregularidade e acaba não contribuindo para o fundo previdenciário, por exemplo, porque o patrão, e nem ela mesma, recolhe a previdência. Então, é um prejuízo para o Estado. Além disso, nós temos um prejuízo que a gente chama de brain waste, porque uma grande massa de trabalhadores mais jovens pode ir, muitas vezes qualificado, vai para estudar, por exemplo, quer ficar na Europa, tem até uma proposta de emprego, vamos imaginar, mas não consegue validar o diploma. Então, é um profissional qualificado que está na Itália, por exemplo, ou na França, que tem até uma proposta de emprego, mas não consegue validar o diploma. Então, existe uma perda dessa qualificação para o próprio país de destino. Não é? Que, por exemplo, nós temos assim, uma enfermeira que acaba trabalhando como um cuidador de idoso numa residência, deixando de poder trabalhar em um hospital. Esse é um fenômeno que acontece muito na Itália. Uhum. Carlos, você com esse olhar europeu, inclusive, que você tem, como que você analisa essa questão? Bem, bom dia antes de mais. Muito obrigado também por me receberem cá. Eu não tenho muito a acrescentar ao que efetivamente a Cíntia disse, porque é ipsis verbis aquilo que eu subscrevo.
E efetivamente nós estamos a encontrar na Europa, na minha perspectiva, alguma dificuldade de gestão entre, por exemplo, as pessoas que têm formação e o que é que esperam encontrar a nível de emprego. Portanto, existe aqui um desencontro entre oportunidades e o investimento que as pessoas fizeram. Portanto, isto leva a grandes níveis de frustração, por exemplo. Portanto, estamos a falar de processos que têm um impacto direto até nas pessoas. Portanto, ao nível mais micro, portanto, a Cíntia já fez aqui uma contextualização bastante boa, a nível mais macro. Ao nível mais micro, cria aqui bastantes problemas e entraves. E, no fundo, estamos a perder também, portanto, a construção do capital social e humano consciente, não é? Portanto, ao não validarmos estes percursos e não verificarmos que estas pessoas existem de um ponto de vista formal e que têm direito a suporte e a políticas que as devem proteger. Como é que está o Brasil nesse cenário, Cíntia? Olha, a partir da década de 80, principalmente na década meados de 80, o Brasil passou a ser um país de emitir migrantes, né? O Brasil antes só recebia. E um dos destinos era Portugal, por exemplo, né? Além dos Estados Unidos, uma migração muito grande para os Estados Unidos, mas a facilidade de língua, principalmente os trabalhadores com menos qualificações, né? Sim. Se dirigiam para Portugal. Portugal é um país da Europa, na verdade, o único país na Europa que tem uma política migratória flexível, mais flexível. Inclusive, nos últimos anos, o Brasil procurou se inspirar um pouco na política migratória portuguesa, a ponto de fazer um novo projeto de lei de imigração, porque nós temos uma lei muito restritiva. Essa lei de imigração bastante positiva foi construída com a consulta de imigrantes no Brasil, mas foi aprovada na Câmara, mas não acredito que não vai parar. Agora, nós vivemos um momento favorável no Brasil para que essa lei seja aprovada, porque é uma lei que amplia o direito. Mas atualmente, a migração para o Brasil reduziu bastante. Eu acho que as pessoas que chegavam aqui perceberam que nós temos, na verdade, um país xenófobo, não é? Acredito que a tendência seria agora até retomar o curso migratório. A própria crise na Europa gerou uma migração de retorno de brasileiros que estavam em Portugal muito grande. Então, quando nós temos os dados da imigração para o Brasil, nós pensamos que está sendo invadido por estrangeiros. Não, muitos são de brasileiros retornando, porque nós temos o fenômeno da imigração de retorno. Está entrando, mas é brasileiros que chegam, né, em razão da crise econômica na Europa. Mas acredito que a tendência agora seja retomar esse fluxo de retorno, não que a situação da Europa continua sendo de crise, né, mas assim, as perspectivas hoje que se colocam, né, no Brasil não são muito boas. Carlos, tanto no Brasil como em Portugal ainda ocorre o deslocamento dessa força de trabalho de regiões com condições econômicas menos favoráveis para os grandes centros. No Brasil é comum a gente ver isso, né? As pessoas saem do Nordeste para vir para o Sul, que tem melhores condições de salário e de emprego. Isso ocorre em Portugal, de certa forma? Sim. Portanto, eu acho que, antes de mais, temos que compreender as migrações enquanto algo procedente, um fenómeno procedente de fatores ambientais, culturais, políticos, sociais e também económicos. E, portanto, estamos a falar de um movimento de massas que procuram um espaço para se desenvolver do ponto de vista individual ou coletivo. E quando falamos de coletivo, estamos a falar desde a dinâmica familiar, portanto, até um contexto profissional. E, portanto, efetivamente, há um deslocamento de força de trabalho de regiões mais isoladas, onde existe um investimento menor do ponto de vista empresarial e do ponto de vista até político. De políticas públicas. Sim. Portanto, até do ponto de vista administrativo, porque estamos a falar da necessidade de procura de um local onde a pessoa pode investir, não é? Portanto, e pode investir no seu capital enquanto indivíduo isolado, enquanto indivíduo também em conexão com o mundo. Portanto, estamos a falar desta ideia de que a pessoa não é um recipiente passivo que vai recebendo tudo o que acontece no contexto, mas sim também interfere no contexto e, portanto, esta procura por locais onde possa desenvolver. Em Portugal é bastante usual a deslocação para o litoral e podemos verificar isso logo para começar quando falamos do ensino superior. O ensino superior está agora bastante espalhado pelo país todo, felizmente. Estamos a falar da linha do ensino público, já agora.
Mas, efetivamente, os principais polos situam-se no litoral por vários motivos. Porque, por exemplo, agora é cada vez mais usual a formação estar conectada com empresas e, portanto, que tendem a construir-se em polos de crescimento financeiro, não é? E, por outro lado, porque, efetivamente, estamos a falar de locais onde é possível esta ligação com outros contextos, com outros modelos sociais, e que tende a ser um pouco negligenciado quando estamos a falar de contextos mais rurais até. Portanto, eu penso que em Portugal é bastante evidente esse contexto entre, por exemplo, Lisboa enquanto capital e centro, e depois os contextos um pouco mais interiores. Portanto, eu penso que sim, portanto, este deslocamento é bastante comum, não é algo novo de agora. Se calhar tem um foco diferente, portanto, sobretudo pessoas com capital social e humano maior do ponto de vista do investimento que fizeram na sua própria carreira. A gente observa que ao longo da história, você falou que não é um evento novo, ao longo da história humana, as migrações sempre ocorreram, né? E na maioria das vezes por fatores econômicos, em busca de melhores condições de vida, aquela coisa toda. Sim. A gente está vivendo esse momento ainda hoje, ou a migração política, como que a gente observa na Europa com os muçulmanos, ela se sobrepõe a essa migração, digamos assim, em busca de trabalho, de emprego, de melhores condições? Eu iria propor primeiro aqui uma pequena separação entre migrantes por motivos económicos ou financeiros e migrantes por motivos políticos. Estamos a falar de pedidos de refúgio, portanto estamos a falar de condições de refúgio, refugiados distantes, não é? Portanto, eu pessoalmente não conheço muito esse contexto, dedico-me mais ao estudo, portanto, dos migrantes económicos, por exemplo, e penso que é efetivamente algo bastante presente. Portanto, estamos a falar de a Europa, no geral, sofreu uma crise económica bastante acentuada em 2010 e que continua a ter as suas marcas bem evidentes. E, portanto, continuamos a tentar recuperar a pouco e pouco os vários polos para conseguir novamente lançar-nos, não é? Portanto, para ser algo sustentável, e isso trouxe alterações inevitáveis. E, portanto, há aqui um desencontro entre as expectativas daquilo que queremos para o desenvolvimento e aquilo que efetivamente temos para que ele aconteça. Sobre esse aspecto que o Carlos levantou, é importante demarcar. Assim, uma coisa curiosa, assim, nós chamamos as migrações modernas, né, que caracterizaram como uma grande diáspora. Do século XIX até por volta de 1920, 1930, nós temos o fenômeno assim, de pessoas saírem dos países mais desenvolvidos. Portugal não se compara, é bem mais desenvolvido que o Brasil na época, Itália, muito mais desenvolvido que o Brasil. Vinham em busca de novas oportunidades. Então, existia, inclusive, uma política dos governos para atrair essas pessoas. Então, os governos até vendiam, assim, propagandeavam uma situação que esses imigrantes poderiam não encontrar aqui. Mas, de fato, muitos vieram buscando outra oportunidade. A partir de 1980, nós temos um outro fenômeno migratório e é considerado a grande diáspora, porque o volume da migração no mundo, não só América e Europa, mas a migração no mundo atingiu patamares muito mais elevados, inclusive pela facilidade de comunicação, mas é o movimento que você citou, é de países subdesenvolvidos ou com grande pressão de emprego entre os jovens ou com baixos salários, buscando países mais desenvolvidos, os países centrais, na Europa ou nos Estados Unidos. Agora, esse fenômeno é eminentemente econômico. As pessoas procuram melhorar de vida. Mesmo que na Europa ou nos Estados Unidos vão ter o trabalho irregular, o ganho salarial é real, existe remessas, muitas vezes é uma estratégia familiar, a pessoa vai para mandar dinheiro. Agora, o que está acontecendo na Europa e que vira assim, parece um medo coletivo, assim, muito, muito proporcionado pela mídia, é a migração política, que é outra situação, que são os países que estão em guerra ou com grande crise, e aí é o refugiado, são outros acordos, são outros tratados. Enquanto o Estado tem discricionariedade para limitar, controlar a migração econômica,
Os tratados internacionais dizem, embora isso não seja uma realidade infelizmente fática, né, que o refugiado ele está em uma situação de extrema necessidade e seria uma omissão de socorro o Estado não permitir o ingresso, porque eles estão correndo risco de vida. Né? Então, é uma situação diferente do migrante econômico que faz uma opção voluntária, assumindo riscos, planejando riscos para procurar melhor condição de trabalho. O refugiado, ele foge da morte, ele foge da guerra. Então, quando ele bate a porta de um Estado, é pedindo socorro, é diferente. Uhum. Sim. E aqui mexemos muito com a questão das motivações intrínsecas e as extrínsecas. Portanto, enquanto que num migrante económico é óbvio que existem motivações extrínsecas, portanto, o contexto, mas existe muito das motivações intrínsecas. Portanto, o que é que a pessoa pretende para a sua vida? Onde é que a pessoa quer construir a sua rede? Seja profissional, familiar, portanto, enquanto que quando falamos de refugiados e de imigrantes políticos, estamos a falar de motivações extrínsecas óbvias, portanto não há opção do será que vou ficar aqui em casa, porque a casa pode deixar de existir a qualquer momento. Portanto, estamos a falar de situações bem diferenciadas nesse aspecto. Quem que está migrando hoje mais? Aí eu pergunto para os dois especialistas. É o jovem ou é o idoso? Como é que fica a relação do jovem que vai e deixa seus pais? Como é que fica a relação dos pais que deixam a mulher com os filhos, migram para buscar e depois tenta levar a família? Como é que fica isso? Como é que está essa situação hoje? Eu começo, depois eu passo, porque o Carlos acho que pode dar uma visão realmente do que acontece em Portugal, né? Bacana. Mas nesse tema nós temos 3 aspectos. O primeiro foi aquele que nós citamos no primeiro bloco, que é o envelhecimento da população europeia, a baixa fertilidade, a opção por não ter muitos filhos e a necessidade, portanto, de reposição da mão de obra ativa. Né? Nós precisamos de jovens, a Europa precisa de jovens para trabalhar lá. Um outro aspecto, a população está envelhecendo e não existe europeus dispostos a cuidar do velhinho. Né? Então, nós temos dados, por exemplo, de casas de repouso, de asilos, ou mesmo trabalhador doméstico na Itália, onde 60% dos trabalhadores dessas casas de repouso são estrangeiros. Então, o estrangeiro... Estrangeiros da comunidade europeia. Da comunidade europeia e sul-americanos também. Na Itália, é um dado assim, 70% atualmente são do leste europeu. 30% ainda continuam sendo de sul-americanos. Então, existe essa demanda por trabalhadores estrangeiros ou imigrantes nas casas de repouso e em trabalhos domésticos, que são trabalhos não muito atrativos para o europeu que tem postos de trabalhos melhores, né, para se ocupar. Então, existe esse fenômeno, existe a demanda para cuidar de idosos. Um outro fenômeno muito interessante, mas essa é uma migração altamente desejável, é do aposentado. Né? Eu tenho os dados em relação à Espanha, mas o Carlos já me adiantou quando nós conversávamos aqui, que é um fenômeno de Portugal também. O aposentado britânico, da Inglaterra, dos países frios, né? Eles querem ir para a Espanha. Então, já existe, isso é antigo. Né? É um fenômeno bem mais antigo, de se sair do frio da Inglaterra, por exemplo, e morar numa praia da Espanha, um clima muito melhor. Também. O Carlos me falou que é um fenômeno de Portugal. Sim. Eu apontaria aqui iria fazer aqui algumas anotações. Inicialmente estamos a falar de imigrantes que mudam de país e vão para outro local para encontrar empregos idênticos, mas que com a diferença de que iriam efetivamente ter um ordenado melhor do que em Portugal. Estamos a falar de Portugal com, lá está, um custo menor, mas também um ordenado menor, não é? Sim. Ou vencimento menor. E agora estamos a falar de um outro tipo de migração. Portanto, estamos a falar de jovens que imigram porque efetivamente não conseguem encontrar emprego, por vezes nem noutra área profissional. Portanto, temos esta conjugação entre os imigrantes pouco qualificados, que eram a maior tendência há uns anos atrás, atualmente jovens adultos com bastantes qualificações, e por outro lado também o receber de idosos que vão sobretudo para zonas mais turísticas. E, Portugal tem uma política de imigração para aposentados que é interessante, inclusive. Sim, e portanto isto no fundo estamos a falar aqui de uma necessidade de analisar aqui um gap dinâmico que é, o cuidado para os idosos, não é? Portanto, em todas as situações estamos a falar de termos bastantes idosos, sejam portugueses ou imigrantes, portanto, em Portugal, e que é necessário potenciar redes de políticas, por exemplo, de saúde e de proteção social
Por exemplo, de encontrar pontos, penso que isto a Cíntia estará muito mais dentro, de, por exemplo, como é que podem transferir a aposentadoria? Portanto, estamos a falar de contextos de migrações em que a pessoa pode não ter vivido a vida inteira num país, pode não ter trabalhado a vida inteira num país. Portanto, estamos a falar de um contexto cada vez mais complexo e dinâmico, do ponto de vista positivo, naturalmente, portanto, esta mobilidade. Mas mesmo assim estamos a falar de uma mobilidade, por exemplo, a nível mundial, apenas 3% da população mundial tem acesso à mobilidade. Portanto, isto é preocupante. Sim. Por outro lado, em Portugal, estamos a falar de um país pequeno, onde temos 2 milhões de emigrantes atualmente. E, portanto, isto coloca-nos aqui algumas questões de como é que podemos gerir esta questão dos idosos. Portanto, como é que podemos criar sistemas para que isto funcione. Depois, apenas para tocar no aspecto das famílias, existe aqui alguns aspectos que temos de ter em consideração, como quando existe a mobilidade de um dos elementos da família, se existe ou não intenção de reunificação. Portanto, se a família pretende reunir-se novamente no país de origem ou no país de destino, portanto, isto altera bastante o modo como a pessoa se percebe no sistema e como também cria uma dinâmica com o seu grupo mais próximo. E por outro lado, lá está, esta ideia de que se a migração é temporária ou definitiva. Portanto, poderíamos categorizar isto em várias dimensões, sim. Mas na prática, portanto, se isto é temporário ou definitivo. Portanto, estamos a falar de uma mudança com base em, ok, não tenho condições aqui e vou, por exemplo, tentar o envio de remessas, portanto, que era bastante usual até numa geração anterior. Portanto, a ideia do ir para criar um envio de remessas para a família e que depois voltavam, ou então o que verificamos cada vez mais com os jovens, que é, ok, eu vou para fora, vou fazer um envio de remessas na mesma, mas isto não vai inviabilizar a construção de uma nova rede no país de destino. E que é lá que se vai desenvolver. E, portanto, que é lá que, a priori, embora naturalmente sem uma decisão efetiva, porque nada é efetivo, não é, a nível de decisões, de construir a sua vida lá. Portanto, isto altera bastante estes paradigmas. Ok. Estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria de uma análise de vocês daqui para frente. Qual que é a expectativa, a perspectiva de políticas ou desse cenário de imigração, tanto para jovens quanto para idosos aí? O que a gente vislumbra, se é que a gente tem alguma coisa para vislumbrar? Por favor, Cíntia. Eu estava comentando com o Carlos, inclusive, antes de chegar aqui, que eu recebi ontem, né, porque como eu trabalho com migrações, faço parte de grupos de pesquisa migratórias, e recebi ontem uma notícia de que está sendo em negociação, proposta por Portugal, um tratado internacional que facilita, ou que praticamente libera o visto de trabalho para países de língua portuguesa. O Brasil é muito beneficiado com isso. E a equiparação de títulos, que seria o reconhecimento de títulos e de diplomas, né? Seria quer dizer, é uma política clara, uma política pública portuguesa, se esse tratado realmente se desenvolver, se realmente for ratificado, que tem todo um procedimento, né? Claro. Mas se essa política se efetivar, se essa política pública se efetivar, é uma demonstração de que Portugal precisa de uma mão de obra, né? Não está fazendo isso de graça, claro, né? Por ser bonzinho, mas por uma necessidade, também, né? Claro, somos bonzinhos. Às vezes. De fato, nós também somos. Estamos encerrando o programa, vamos lá, gente, concluindo. Mas existe essa perspectiva, inclusive de facilitação de entrada de brasileiros em Portugal com esse reconhecimento de título, provavelmente por uma carência de mão de obra, talvez até, não sei se menos qualificada, porque é um fenômeno dos portugueses procurarem melhores condições de vida em outros países da Europa, né? O Carlos poderia complementar isso melhor. A perspectiva que eu vejo é em relação a Portugal de estímulo a essa imigração, de receber bem os imigrantes que vêm de língua portuguesa. Sim, eu penso que é muito rápido, não é? Portanto, eu penso que é uma das metas também do próprio Estado português, é exatamente o fomento da língua portuguesa, e portanto existe aqui uma grande abertura sempre a tentar preservar a língua portuguesa e a comunidade de língua portuguesa. Eu não consigo honestamente ter dados sobre qual é que é efetivamente a ideia ou a intenção desta abertura, não é? Efetivamente nós estamos num momento bastante crítico no nosso crescimento, mas não consigo explanar sobre estes aspectos. Sei, no entanto, que a ideia é cada vez mais,
Portanto, não só manter os portugueses dentro de Portugal, mas sim de haver esta diversidade e assumir isto como um aspecto positivo. Portanto, esta construção dinâmica e quase interativa entre vários locais, porque potencia várias fontes de conhecimento. Eu posso dar um pequeno exemplo muito breve. Rapidamente. Sim. Portanto, em que, por exemplo, em psicologia temos várias formas de ver a ciência, e que Portugal e Brasil complementam-se perfeitamente e no qual existem cada vez mais, por exemplo, os doutoramentos sanduíche ou doutorados sanduíche. Portanto, esta ideia de complementaridade que não se esgota. É essencialmente isso. Bacana. Felizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer aqui a participação da professora da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, Cíntia Carneiro, e do doutorando do Programa de Pós-Graduação em Migrações da Universidade de Lisboa, Carlos Barros. Obrigado por vocês terem vindo. O USP Analisa fica por aqui e até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Apresentação, Ferraz Júnior. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone.